Era o ano de 1492. Enquanto a Europa despertava de suas trevas medievais, um homem olhava para o mar e via nele um caminho. Cristóvão Colombo acreditava poder chegar ao Oriente, navegando para o Ocidente. Acreditava que o mar escondia atalhos, e que o impossível era apenas uma questão de fé. O que ele encontrou, porém, não foi a Ásia dos seus sonhos, foi um novo mundo que dividiria o planeta, as culturas e a própria alma humana. Hoje, no Tempo em Cena, vamos navegar pela viagem que mudou o mapa e o destino da humanidade. No século XV, o mundo conhecido terminava no limite do Mediterrâneo. O mapa da Terra era uma mistura de fé e imaginação. Havia terras marcadas como a casa de Deus, e oceanos descritos como morada dos monstros. Mas o medo e o mistério nunca foram barreiras para a curiosidade humana. Em um tempo de cruzadas, reinos e descobertas, o mar era o último enigma a ser decifrado. A história conta que Colombo era teimoso, visionário e profundamente religioso. Enquanto outros viam o oceano como um limite, ele o via como uma estrada sagrada. Estudava mapas antigos, lia Marco Polo, observava ventos e correntes. Convencido de que o planeta era menor do que diziam, acreditava poder alcançar o Oriente em poucas semanas. Ele era chamado de louco. Mas a história, às vezes, é feita pelos que não desistem dos seus delírios. Durante anos, Colombo percorreu reinos buscando financiamento. Portugal o recusou. Gênova o ignorou. Mas na Espanha dos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, ele encontrou esperança. Não era apenas uma expedição comercial. Era uma missão de fé, de expansão da cristandade e da glória espanhola. O destino do mundo começava a mudar em uma sala de trono. Em 3 de agosto de 1492, 3 embarcações, Ninha, Pinta e Santa Maria, partiram do porto de Palos de la Fronteira. Eram pequenas, frágeis diante da imensidão do Atlântico. Mas o que faltava em tamanho, sobrava em fé. Nascia ali uma das viagens mais ousadas da história humana. Os dias se transformaram em semanas. As semanas em desespero. O mar parecia não ter fim, e o céu, não ter resposta. Alguns homens juravam ouvir vozes nas ondas. Outros falavam em voltar. Mas Colombo mantinha o olhar firme no horizonte, como quem acredita que o destino recompensa a fé de quem não desvia os olhos do sonho. Nas madrugadas silenciosas, quando o medo se misturava ao sal e ao frio, Colombo orava. Ouvia o murmúrio do mar como se fossem respostas de Deus. Sabia que a distância entre o sonho e o abismo podia ser de uma onda apenas. E ainda assim, continuou. Porque, às vezes, a fé é a bússola que aponta para o impossível. Na madrugada de 12 de outubro, um grito rompeu o silêncio do oceano. Terra à vista. Após mais de 70 dias de incerteza, medo e esperança, a tripulação finalmente via terra firme. Alguns choraram, outros caíram de joelhos. Naquele instante, o impossível se tornava real. Ninguém ali compreendia plenamente, mas aquele momento não era apenas o fim de uma viagem. Era o início de uma nova era. A história da humanidade acabava de ser dividida em antes e depois. Colombo acreditava ter chegado às Índias, mas o que seus olhos viam era algo completamente diferente de tudo que conhecia. Praias de areia branca se estendiam até onde o olhar alcançava e florestas densas respiravam vida. Povos desconhecidos observavam aqueles homens vindos do mar com curiosidade e cautela. Ele os chamou de índios, sem saber que aquele erro ecoaria por séculos. Sem perceber, Colombo não havia encontrado um novo caminho, havia revelado um novo mundo. O encontro entre europeus e nativos foi mais do que uma descoberta, foi um choque. De um lado, o desejo de converter, conquistar e acumular. Do outro, a harmonia com a terra e o sagrado. Dois mundos se olharam, sem compreender que jamais seriam os mesmos. Quando retornou à Espanha, Colombo foi recebido como herói. Multidões o saudaram como o homem que havia atravessado o impossível. Os reis o recompensaram com títulos, riquezas e prestígio. Seu nome ecoava pelos salões e igrejas como símbolo da grandeza europeia, mas a glória, como o mar, é instável. E aquilo que hoje eleva, amanhã pode afundar. Colombo não parou. Fez 4 viagens ao Novo Mundo, acreditando sempre estar às portas da Ásia. Mas a cada retorno, o sonho se tornava mais pesado. Os relatos de ouro deram lugar a histórias de violência, doenças e escravidão. A promessa de um paraíso começou a se parecer com um espelho quebrado da ambição humana. Colombo via suas descobertas como um chamado divino.
Mas o paraíso encontrado era também palco de miséria e destruição. Florestas foram queimadas, aldeias saqueadas, culturas inteiras silenciadas. O sonho de evangelizar o mundo se confundia com o desejo de dominá-lo. Com o tempo, vieram as denúncias. Colombo foi acusado de tirania, de brutalidade, de governar com mãos de ferro. O homem que descobriu o novo mundo agora era visto como um monstro. Preso e humilhado, voltou à Espanha acorrentado. Assim o mar devolveu ao mundo aquele que ousou desafiá-lo. Cristóvão Colombo morreu em 1506, sem riquezas, sem glória e sem saber o que realmente havia encontrado. Acreditou até o fim que navegara para a Ásia. Nunca imaginou que havia revelado um novo continente e um novo tempo. Às vezes, os maiores descobridores morrem sem saber o tamanho de suas descobertas. Após sua morte, Portugal e Espanha disputaram as novas terras. O Papa traçou uma linha imaginária sobre o mapa, o Tratado de Tordesilhas. De um lado, o Império Português. Do outro, o Espanhol. O planeta, antes inteiro, foi dividido como um prêmio. E essa divisão ecoa até hoje nas fronteiras, nas línguas e nas feridas da história. Colombo mudou o mundo para sempre. Abriu caminhos, conectou oceanos, aproximou continentes. Mas também deu início a séculos de colonização, destruição e sofrimento. O mesmo mar que uniu, separou. O mesmo homem que descobriu, apagou. Seu legado é feito de luz e sombra, como o reflexo do sol sobre as águas em movimento. Com o passar dos séculos, Colombo tornou-se símbolo e controvérsia. Teria sido herói ou invasor, visionário ou vilão. Cada geração o reinterpreta, porque ele representa o que há de mais humano: a coragem de sonhar e o perigo de acreditar que o sonho nos pertence. Colombo não apenas cruzou o oceano, cruzou a fronteira entre o sonho e o abismo. A viagem de Colombo não foi apenas uma travessia geográfica, foi uma travessia da alma humana. Ali, no encontro entre fé e ambição, nascia o mundo moderno. O mesmo que hoje celebra a descoberta, mas ainda enfrenta suas consequências. Porque toda conquista tem um preço. E às vezes, o preço da descoberta é a própria inocência perdida. E agora eu quero ouvir você. O que você achou da história de Cristóvão Colombo, o homem cuja viagem uniu e dividiu o mundo? Você acredita que o legado dele deve ser lembrado como glória ou como lição? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e sugestões de outros temas que você gostaria de ver no canal. Aliás, se você quiser navegar pelas descobertas que começaram tudo, veja o episódio anterior sobre os navegadores. Ah, e não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e curta este vídeo para que a nossa comunidade continue crescendo. Nos vemos no próximo episódio do Tempo em Cena.